E aí, gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Vitória e seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal, etc e tal. No vídeo de hoje, depois de muito tempo sem postar, estamos aqui com um quadro clássico que temos aqui no Etc e Tal, que é o Primeiras Impressões. E hoje eu vou falar com vocês sobre as minhas primeiras impressões da terceira e última temporada de O Verão que Mudou a Minha Vida, série original do Amazon Prime Video. Mas antes de começar, eu gostaria de pedir para você sentar o dedo nesse like para fortalecer esse retorno do Etc e Tal, se inscrever aqui embaixo se ainda não for inscrito, ativar o sininho das notificações e, é claro, compartilhar esse vídeo com todo mundo que você conhece. Vai sair vídeo aqui no canal todas as quintas-feiras às 7 horas da noite e também não esquece de me seguir nesse Instagram que tá aparecendo aqui na tela, porque lá os surtos e as novidades são em tempo real. Então me segue por lá se você quer ficar por dentro de tudo que rola no universo de livros, séries e filmes. Então vamos lá falar dessa terceira temporada que veio em meio ao caos, tem um monte de coisa sendo anunciada nesses últimos tempos. Se vocês quiserem um vídeo só falando do que vem por aí, que é um quadro clássico aqui também, deixa aqui nos comentários que eu trago pra vocês. Mas hoje a gente vai falar dessa série que foi muito esperada, essa terceira temporada. Ela veio ali de uma dificuldade na produção, porque era pra ter sido lançada ano passado, em julho, mas chegou só pra gente agora e tá tudo bem. Ela vai seguir o mesmo formato da temporada do ano retrasado, em 2023, né? Que foi os 2 primeiros episódios na data de estreia e os outros episódios, um por semana. Aqui nesse caso a gente teve os 2 primeiros episódios no dia 16 de julho, na quarta-feira da semana passada. E enquanto esse vídeo está indo ao ar, o terceiro já está lançado na plataforma, mas ainda não assisti. E no decorrer aí das próximas semanas, até dia 19 de setembro, teremos ali o último episódio da temporada, finalizando todo esse ciclo do verão que mudou a minha vida. Vale aqui de início contextualizar um pouquinho vocês que a história da série é baseada na trilogia de mesmo nome da autora Jenny Han, que também é responsável por franquias como Para Todos os Garotos que Já Amei e Exo Kitty até o momento. E é uma história assim de um triângulo amoroso, família, sentimentos aflorados, grandes perdas, um slow burn, quem sabe ali, Friends to Lovers também, tem um pouquinho de tudo aí essa grande história. E vale recapitular também o final da segunda temporada, que tem vídeo aqui no canal, eu vou deixar aqui nos cards pra vocês. Tem livro versus série, vou deixar aqui nos cards aqui pra vocês. E se vocês quiserem o livro versus série dessa temporada também, desse livrinho aqui, conta pra mim nos comentários que eu também trago pra vocês. Então, no final aí da segunda temporada, lá em 2023, a gente vê muita coisa acontecendo. Então, de antemão, esse vídeo sim contém spoilers, tá? Porque a gente vai falar de outras temporadas, né? Então, se você não assistiu, pausa esse vídeo, vai lá assistir e depois você volta aqui pra gente trocar as figurinhas, porque eu não quero estragar a experiência de ninguém, tá bom? Então, vai lá. Então, é sobre isso. Bom, no finalzinho ali da segunda temporada, a gente tem a Belly decidindo o que ela quer da vida dela. Ela decide o que é o Jeremiah, depois o Conrad abrir mão dela pra ver o irmão dela feliz, o irmão dele feliz, né? Na segunda temporada a gente vive muito ali o luto da Susana, a mãe dos meninos faleceu, eles estão lidando com toda essa situação, estão lidando com tudo que tá acontecendo, o Steve indo pra faculdade, a Belly não indo bem na escola, a Taylor e o Steve naquele negócio de vai e não vai, que eles ficam o tempo inteiro durante a série. A própria Laurel tendo que lidar com a perda da melhor amiga dela e vendo os filhos dela crescer da forma que eles estão crescendo, sem o Verão, né, que era um clássico da família deles ali. Então, acabou com algumas decisões, algumas não decisões, algumas coisas mal resolvidas. E aí, viemos aqui para essa terceira temporada. As expectativas para a terceira temporada são muito claras. Quem já leu o livro, assim como eu, já sei o que vai acontecer no final, mas obviamente que vai ter muitas diferenças ali no decorrer, porque desde da primeira temporada foi mudado muitas coisas do livro. Então a gente já espera diversas mudanças, de personagens que entraram, personagens que não vão entrar, outras tramas para complementar a história e por aí vai. Então, a gente tem aqui várias questões, a Taylor e o Steve acabam juntos, mas nessa terceira temporada começam separados, porque a gente tem um salto temporal muito grande. Então a gente tem o Conrad estudando em Stanford, lá na Califórnia, ele se formando, ele entrando no estágio. A gente tem a Belly já no seu primeiro ano de faculdade lá em Finch, junto com o Jeremiah, que tá para se formar também. Então foi incluído
como é que fala? Um intercâmbio pra Belly, que ela iria pra Paris, que ela tá decidindo se vai ou não vai. Então, tá um caos generalizado, ninguém sabe o que tá acontecendo, tá muito latente ainda, tudo muito recente. E por aí vai, né? O que acontece ali com os personagens, além desses saltos temporais também, é que o que faz a história caminhar muito bem é a quantidade de flashbacks que tem no decorrer da história. Então, a gente assiste um trechinho da história na linha do tempo original, de repente tem um flashback pra gente entender um caso específico, que é exatamente assim que acontece no livro. A Belly tá narrando um acontecimento, de repente, na próxima linha, ela começa a narrar um acontecimento antigo pra gente entender e contextualizar os fatos que estão sendo apresentados pra gente, né? Bom, vamos ter que falar da Belly e do Jerry, que nesse começo de temporada, assim, tá um saco. Não sei o que vocês estão achando disso. A Belly virou a mãe do Jeremiah e o Jeremiah segue mimado. Pelo amor de Deus, não pode fazer nada que esse menino sofre, o menino chora. Aí a Belly ficou chateada, ele arrumou uma viagem do nariz dele pra fazer, resolveu que queria brigar com a Belly pra ir pra essa viagem, e aí a gente tem o dilema tipo Capitu aqui, se traiu ou não traiu. Eles estavam terminados? Eles não estavam? Eles terminaram sabendo que ia voltar? Então foi uma traição por causa disso? Um grande caos. O Jeremiah sempre foi uma pessoa muito impulsiva. A Belly sempre foi aquela pessoa que quer agradar todo mundo. Então fica aquela grande confusão e esse grande mal entendido dos dois de se traiu ou se não traiu. E também a gente tem o fatídico pedido de casamento no final ali do segundo episódio, que também acontece no livro, que a gente fica meio... Ele tá pedindo pra se redimir, ele tá pedindo pra controlar ela, ele tá pedindo porque realmente gosta dela, ele tá pedindo pra afrontar o pai, tá pedindo pra afrontar o irmão, sabe? Não dá pra entender exatamente o que o Jeremiah quer. Assim, particularmente a vitória da segunda temporada era Team Jeremiah. Eu torci muito pelo Jeremiah, pela construção da dupla, pela construção da relação dos dois ali. Porém, na primeira vez que eu li o terceiro livro, eu já fiquei indignada e voltei a ser Team Conrad. Porque não tem como, gente. A química dos dois exala e explode. A Belly com o Conrad teve mais química do que o Jeremiah e a Belly durante todo... Tipo, eles tiveram 2 minutos de cena e tiveram mais química do que os outros 80 minutos que teve outro casal. Então, tá conflituoso, a gente vai entender direito o que vai acontecer. Não estou gostando muito do que está sendo feito com a Taylor e com o Steven, que é um casal que começou a se desenvolver lá na primeira temporada, deu continuidade na segunda, terminou junto na segunda, e nessa eles começam separados, mas aí a gente descobre que eles estão juntos, porém traindo seus respectivos namorados. Então, não tô gostando dessa questão. Eles não são apresentados nos livros como um casal, eles não têm relação no casal, eles são deixados completamente de escanteio nos livros. Porém, essa questão dos dois na série tá me incomodando, porque eu gosto muito dos personagens, mas eles traindo os seus namorados não tá fechando muito bem a história. E pra fechar todo esse bololô aí desses 2 primeiros episódios, que não acontece no livro também, a gente tem o acidente do Steve, que ele sofre após discutir com a Taylor. Aí a Taylor, depois desse acidente, resolve que quer seguir o romance dela com o Steve, só que aí o Steve fala que a melhor coisa é eles ficarem separados, e em meio a disso, o Conrad, lá de onde ele tava, ele tenta ajudar. O Jeremiah só quer fazer com que as coisas entre ele e a Belly se resolvam, né? Egoísta e mimado, como sempre. E tá tudo um grande caos desses personagens. E esse acidente acaba que une muitos personagens. O Steve, a Taylor, a Belly, o Conrad, o Jeremiah, a Laurel e o pai da Belly e do Steven também, que voltam ali a se envolver, né, romanticamente falando. Por fim, a gente tem esse pedido de casamento que, como eu falei pra vocês, a gente não sabe se foi uma forma de manipular a Belly, se foi uma forma de tentar se redimir, de se passar por bom moço. E assim, as expectativas para os próximos episódios é puro suco do caos, porque eu já sei o que vai acontecer diante do que eu já li nos livros, né? Então, acredito que vai ter reunião dos personagens, eles vão anunciar o casamento, vai ficar aquele bololô, mas a série tá muito mais complexa e eu considero a série muito melhor que o livro, né? E se vocês quiserem um livro versus série, me conta, eu trago pra vocês, porque é muito interessante observar essas diferenças. É um quadro clássico aqui do canal também. E eu quero muito saber o que vai acontecer no decorrer e o desenrolar dessa história até chegar às vias de fato, que vai ser o final, que a gente já sabe o que é, né? Mas diante disso, eu quero saber de vocês. Vocês estão assistindo? Vocês estão curtindo? O que vocês estão achando? Vocês são Team Conrad ou Team Jeremiah? Conta aqui pra mim nos comentários.
O vídeo de hoje é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Não deixe de deixar muito like, me seguir lá no Instagram pra não perder nenhuma novidade do que rola por aqui. E também de passar aqui no canal semana que vem, na quinta-feira, que vai ter um vídeo fresquinho pra vocês, tá bom? Então, um grande beijo pra vocês e tchau!